tarde. Eu sou Osli Machado, respondo pela Procuradoria-Geral do município de Foz do Iguaçu e tenho a incumbência de conversar com vocês juntamente com a diretora de Vigilância, Carmen Cita, que vai iniciar repassando as informações acerca do boletim das ocorrências que informam os casos do coronavírus em Foz do Iguaçu. Carmen, por favor. Boa tarde. A Vigilância Epidemiológica emitiu hoje o boletim em relação ao número de casos suspeitos, confirmados e descartados da Covid-19. E nós temos, no momento, 110 casos suspeitos, 5 casos confirmados. Então, hoje saiu o laudo, foi emitido o laudo do 5º caso de Covid, né? E temos, no momento, também 31 casos descartados. Esse 5º caso trata-se de um paciente de 20 anos de idade que veio dos Estados Unidos no dia 17 de março. No mesmo dia, ele entrou em contato com o plantão coronavírus e ele estava com sintomas leves, por isso foi indicado isolamento domiciliar. Ele deve permanecer em isolamento até o dia 29/3 e ele encontra-se no momento assintomático. Então, esse é o boletim epidemiológico em relação à Covid do dia 25 de março. Uma outra questão que eu penso ser interessante de ser abordada para ser fiel ao cumprimento da transparência, Carmen, é acerca de 2 ônibus que vieram de Paraguaios para Foz do Iguaçu. Essa situação é preocupante porque as pessoas que não estão bem informadas precisam saber qual é o tratamento que está sendo dado para esse caso e, portanto, se você puder trazer informações, vai ficar muito interessante. Realmente, esses paraguaios, eles não conseguiram adentrar o país, né, por conta da medida de fechamento da ponte, e foi entrado em contato com o consulado, e o município entrou também em contato com as relações exteriores, e esses paraguaios devem permanecer por 14 dias aqui em Foz do Iguaçu em quarentena, né? Eles devem manter esse isolamento pelo período de 14 dias. Foi aferida a temperatura, eles estão sendo monitorados pelo plantão coronavírus, as equipes já fizeram avaliação, então eles encontram-se em isolamento no momento. Esse pessoal veio de onde mesmo? São Paulo. São Paulo. Então, mais uma questão tanto quanto preocupante, mas a saúde de Foz está acompanhando esse caso, monitorando de perto. Claro que é uma questão preocupante, mas as medidas necessárias para coibir, vamos dizer assim, excessos do ponto de vista de infringir eventualmente a quarentena, estão sendo observadas. Isso é muito importante. Cabe ressaltar que todos esses 110 pacientes suspeitos, né, que nós divulgamos no boletim, eles também estão sendo monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica. Todos os dias as nossas equipes entram em contato. Se elas entrarem em contato e se não conseguirem contato, elas se deslocam até o local para verificarem como que está a situação do paciente, se ele encontra-se realmente em isolamento. Outra questão que também é necessário explicar, esses exames que estão saindo os resultados agora, de quando são essas coletas? Então, houve uma demora, né? O LACEN sobrecarregou a questão dos exames, então a demora está sendo mais ou menos de 7 dias a emissão desses laudos. O que isso significa em termos de projeção, do ponto de vista de números? Em relação os eventuais casos que possam vir a ser confirmados. Então, há uma projeção de aumento de casos, realmente, né, a nível de todo o Brasil. Por isso que nós estamos tomando todas as medidas, o município de Foz, né, tem tomado todas as medidas em relação até aumento de leitos, aumento de equipamentos de proteção para os servidores. Então, o município de Foz tem um plano de contingência e ele está preparado realmente para um aumento de casos. Me parece importante a gente se ater um pouquinho nessa informação, especialmente quanto a esse lapso temporal do momento em que se colhem essas amostras e do resultado do exame. Nós temos um hiato significativo, o que seguramente nos dá a possibilidade de pensar, é uma conjectura com certo fundamento, de que a gente tem uma quantidade de casos bem significativa e que isso não está conseguindo ser apurado. Aí tem uma informação importante que já circulou e acho que vale a pena repisar essa informação, que é relativamente ao laboratório
e do Costa Cavalcante, é isso? Isso, o Laboratório de Medicina Tropical, o Laboratório de Biologia Molecular da Fundação de Saúde Itaiguapi, manifestou interesse em realizar esses exames, né? A equipe da Vigilância Sanitária já esteve fazendo a vistoria no local e tudo indica que ele entrará em contato com o LACEN para credenciamento e para a realização desses exames. Qual é a previsão de tempo que isso poderia levar? Então, agora vai depender realmente da habilitação do LACEN. Eu acredito que esse tempo deve ser curto, né? Uhum. E os exames sairiam, evidentemente, num prazo muito mais curto. Segundo o laboratório, eles disseram que eles têm tecnologia para emitir esses laudos em até 12 horas. Significa dizer que a gente só vai ter clareza, vai poder dimensionar de uma forma mais próxima à realidade a situação do município de Foz do Iguaçu quando passarmos a fazer esses exames nesse laboratório do qual ela falou. Então é muito importante que as pessoas, e angústia generalizada, tenham consciência de que nós precisamos aproximar as informações da realidade para pensar qualquer outro horizonte. Eu estou aqui com material sobre a mesa, que é a consolidação dos decretos num único decreto. E eu estava observando ali que ficou dito que esse estado atual, disciplinado pela legislação municipal, vai se estender até que se tenha segurança do ponto de vista técnico, que envolva o pessoal da saúde e da epidemiologia, para que o município possa pensar em modificação desses parâmetros. Significa dizer que a gente pode recrudescer, o município pode adotar medidas mais intensas, enérgicas, conforme o desenvolvimento ou a evolução desse contágio que está acontecendo. Então, dessa fala que eu gostaria que fosse muito claro, nós temos um hiato de tempo que é necessário a gente trazer isso para uma realidade, para após isso todo mundo começar a pensar em qualquer outro movimento no sentido próximo e futuro. Vocês têm constantemente lá na saúde, especialmente no setor que você trabalha, feito reuniões, né, para direcionar o que vocês estão planejando além dessa rotina do enfrentamento diário. O que vocês imaginam no horizonte próximo? Então, realmente, assim, nós temos monitorado o número de casos, né? É claro que essas medidas, a gente espera que realmente essas medidas consigam fazer com que esses números eles não apareçam de forma tão abrupta. Que nós consigamos gradualmente, monitorando esses casos que venham a ter complicação, não temos no momento, né, nenhum caso grave, nenhum caso que tenha um cuidado especial. Mas esse monitoramento, essas medidas que foram tomadas, essas medidas restritivas, a gente espera que elas tenham um impacto muito grande na condução desses casos que possam vir, né? Nós temos resultados ainda para serem liberados, né? E a população ainda, talvez, de exames que venham a ser confirmados, exames que possam a ser realizados ainda. Então, esperamos que essas medidas também tenham impacto na redução a longo prazo, né, desses casos. Tá. Se fala de uma curva, né? Exato. Essa curva que tanto se fala. Também as informações que nos passam, e eu estou vendo o Fábio ali, ele tem informação mais atualizada sobre isso, que o pico seria projetado para abril, em algum momento de abril. Se isso estiver razoavelmente fundamento, nós estamos vivendo um momento crítico agora, estaríamos, né? Porque se a gente vai tomar todos os cuidados, evidentemente isso vai ser minimizado, para evitar um colapso ou coisa parecida nas próximas 2 ou 3 semanas. É assim que vocês estão enxergando? Exatamente. Segundo até a projeção do próprio Ministério da Saúde, daqui 2 semanas seria o pico máximo da curva no Brasil, né? No Brasil como um todo. De acordo com essas medidas, é isso que nós esperamos, o achatamento da curva. Nós esperamos que essas medidas realmente tenham impacto na redução da gravidade desses casos, que consiga de forma gradual manejar e atender todas essas pessoas que possam procurar o serviço de saúde. E essa estrutura que vocês estão atendendo, o pessoal que tem sintoma pelo qual que é o número do telefone lá? Tem vários 199, números agora. né? Esse é o das denúncias. 199 é o telefone das reclamações, mas tem o telefone da Covid, que eles vão colocar na faixa aqui, disponível para a população. Então, através de todos esses números, qualquer pessoa que tenha sintomas gripais, ela pode entrar em contato com esses telefones, né, que serão conduzidos. As equipes estarão direcionando se trata-se de casos suspeitos, se há necessidade de coleta de amostra e todas as indicações em relação ao tratamento desses pacientes. E o volume desses contatos, vocês têm conseguido apurar lá? Estão dando conta?
Houve um aumento da equipe, né? A equipe do Hospital Municipal tem atendido, é um plantão 24 horas, e eles têm dado conta sim, eles estão atendendo a população de forma muito célere, e todos os casos também que são considerados suspeitos, eles encaminham a notificação para a vigilância e a vigilância faz o monitoramento. Eu achei curioso que ontem, no fim do dia, eu recebi uma ligação no meu telefone sobre esse assunto. Hoje, por volta do meio-dia, veio uma ligação do posto São João. Aí eu não entendi, informei o rapaz que não era isso, pedi para ele ligar no outro número. Voltou a ligação para mim. Daí eu percebi que o meu número de telefone é quase o número que está ali. Então eles estão discando errado e acaba desembocando no meu telefone. Mas percebo assim que o trabalho está sendo bem feito, as coisas estão acontecendo e a gente está tratando com a máxima seriedade, toda a equipe, né? Esses casos ou essa situação que envolve o enfrentamento. A gente reconhece que a situação não é boa para ninguém. A gente reconhece que as pessoas estão em dificuldade por outros motivos, né? A economia está sendo paralisada, mas por enquanto entendemos que é necessário que isso aconteça. Alguma ponderação a mais, cara? Acho que seria isso. A gente reforça assim, as medidas de controle, as medidas sanitárias, né? Que a população continue lavando as mãos, que a lavagem das mãos é um dos pontos mais importantes nesse processo. O uso do álcool gel quando não for possível a lavagem das mãos, as medidas de higiene, de ventilação dos ambientes, o distanciamento, evitar aglomerações. Essas são as medidas principais que nós devemos continuar adotando, né, para enfrentamento da Covid-19. Bacana. Obrigado, Carmen. O Fábio, diretor técnico do Hospital Municipal, doutor Fábio. Eles, por enquanto, eles estão se organizando, mas sabemos que muito próximo, é muito provável que o Fábio não tenha nem tempo de vir aqui, porque ele vai ter muito o que fazer no hospital. Doutor Fábio, bem-vindo. Suas ponderações acerca do assunto. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui na live trazendo atualizações para vocês. Eu diria que já foi a semana passada já tem sido uma semana muito intensa, porque é uma semana de muitos preparativos, né? A gente quer estar sempre alguns passos à frente do processo da epidemia e a preocupação muito grande em relação à retaguarda do hospital para que a gente não tenha a sobrecarga do sistema e o colapso no atendimento. Então, por isso, nós estamos trabalhando intensamente ao longo desses dias na estruturação da triagem. Hoje a triagem está muito bem estruturada. Ontem tivemos, inclusive, uma visita da nossa infectologista, a doutora Conceição. Ela teve a oportunidade de fazer uma visita em loco e foi muito elogiada a estrutura que nós temos hoje da triagem. Não tem praticamente nada para mudar ali. Estamos também com uma estrutura de pronto atendimento, dividida em pronto atendimento para pacientes com suspeita de Covid e pronto atendimento para pacientes com quadro respiratório. E esse pronto atendimento, dependendo da evolução do paciente, o paciente vai para casa ou ele interna. E na parte da enfermaria é onde hoje se concentra a maior parte do nosso trabalho, no sentido de estruturar todos os 70 leitos que a gente vai estar disponibilizando. Hoje já temos uma parte de leitos disponíveis, mas a ideia é chegarmos aos 70 leitos disponíveis, sendo 17 leitos de UTI disponíveis para a população. Esses são leitos adicionais. Nós temos os 30 leitos de UTI que estão funcionando, operando normalmente, e estamos disponibilizando 17 leitos adicionais, mais 53 leitos de enfermaria para os pacientes com suspeita de Covid ou com síndrome respiratória aguda grave. O melhor dos mundos é que isso não precisa ser utilizado. Exatamente, noções de consumo. Então, Fábio, eu queria que você ponderasse algumas coisas que estão acontecendo e a gente precisa passar essa informação para a população. Ontem eu estava com o prefeito numa reunião, é bom que se diga, essa reunião foi uma teleconferência com o general de Itaipu, só para registrar que a gente estávamos só eu e o prefeito numa sala e o pessoal na outra ponta lá. E nós observávamos no painel das UPAs, tinha 5 pessoas. A pergunta vem no sentido, como é que o hospital está tratando a rotina, esquecendo o Covid, se puder esquecer? Nós estamos com um fluxo normal de atendimento no hospital? Está tranquilo? As coisas não acontecendo dentro da normalidade? Sim, o fluxo normal do hospital, obviamente que a situação atual, ela impacta até algumas coisas positivamente no hospital. Houve uma redução expressiva do número de acidentes de trânsito, em função do pouco deslocamento das pessoas, isso diminuiu muito a sobrecarga do pronto-socorro. As UPAs estão ficando também até relativamente muito mais tranquilas em relação ao quadro anterior. Diminuiu bastante o número de pessoas circulando por lá. As pessoas estão resolvendo as coisas muito através do próprio telefone do coronavírus. E elas não têm se dirigido à unidade de pronto atendimento, até também com certo receio de ir lá e
e pegar a infecção, né? Então, a gente inclusive tem deslocado as escalas da unidade de pronto atendimento para o hospital municipal, para o pronto atendimento, para a triagem, porque a estrutura da UPA hoje está ficando até com uma certa folga em relação ao número de atendimentos. E a UTI continua funcionando normalmente, a enfermaria de clínica médica também. Cirurgias eletivas a gente cancelou em função da epidemia, mas de resto o hospital manteve. Houve uma mudança também da saída da ala psiquiátrica para o Hospital Cataratas, né? Foi uma outra questão também que a gente fez para reservar leitos adicionais para necessidade caso a gente tenha necessidade em relação ao coronavírus. Outra informação que eu vi, doutor Fábio, ali com o prefeito na tela, é que essa unidade do Porto Meira, eu não sei como é que chama, é o atendimento 24 horas lá do Porto Meira, ela teve mais atendimentos num dia do que a unidade do Walter Barbosa no Morumbi. Então é importante a gente colocar essa situação, não é muito perceptível, mas a região que envolve o Porto Meira e adjacências migrou para essa unidade de atendimento, então ficou muito mais fácil, ficou mais leve a caminhada relativamente àqueles que precisam de atendimento da nossa saúde. Doutor Fábio, mais ponderações, interessa dizer o que mais vocês têm a dizer acerca desse problema e aqui o enfrentamento ao coronavírus? De informar, até a questão de prestação de contas, a gente preza muito por essa questão da transparência, que a gente está adquirindo um tomógrafo, deve estar chegando nos próximos dias. Estão sendo adquiridas 38 camas elétricas, 8 macas de transporte bem modernas, facilitam muito o trabalho de transporte do paciente, aumenta a segurança, 20 monitores e 50 poltronas de acompanhante, que estão chegando no hospital, fazendo parte de todo esse investimento, além de todas as modificações estruturais que foram feitas no entorno ali do hospital. A dizer também que nós no domingo lançamos o grupo de apoio de voluntários aos profissionais que vão estar atuando no front da assistência. Esse grupo já conta com mais de 100 voluntários, existem pessoas que estão organizando essa chegada de voluntários. Já está sendo instalada lá na frente do hospital uma tenda específica para fazer é como se fosse um espaço de bem-estar para os funcionários que estão saindo do trabalho. Eles vão ter acesso a massagem, algumas terapias e relaxamento. Cuidar de quem cuida. Exatamente, para que eles possam chegar em casa e ficarem bem. E queria fazer um pedido de compreensão à população, porque alguns pacientes estão ficando internados e a gente está tendo que reduzir o fluxo de pessoas dentro do hospital. E a gente precisa reduzir também o fluxo de acompanhantes. Então, as visitas diminuíram e a gente também está restringindo, na medida do possível, os acompanhantes, deixando isso apenas para aqueles casos que sejam essenciais. Então, a gente pede a colaboração da população nesse sentido, que entenda essa necessidade de que, nesse momento, é muito importante que a gente diminua o agrupamento de pessoas e que a presença de acompanhantes nos quartos aumenta a chance de transmissão da doença, colocando inclusive o paciente em risco e às vezes até o próprio acompanhante. Então a gente está selecionando muito bem essa condição e a gente pede um pouquinho de paciência para a população e conscientização em relação a essa necessidade. Fábio, 2 pontos aqui. Primeiro, de onde está vindo o recurso para essas aquisições? Está tendo alguma fonte extra de recurso ou é só o município mesmo? Fonte do município, tem parte que envolve o Estado, tem parte também são recursos da própria Justiça. Essa história já foi contada aqui? Quanto vem da Justiça Federal e quanto da Estadual? Esses detalhes seria melhor ver com o Sérgio. Mas eu sei, a informação que ele não tem, eu tenho. Veio 1 milhão, parece-me que 1,5 milhão da Justiça Federal, né, aquele fundo que tem lá. É o doutor Matheus até que está envolvido com esse fundo, e a doutora Juliana, Justiça Estadual, se não me engano, 500 mil. Por enquanto, a gente espera que esses fundos possam, de alguma forma, contribuir ainda mais com o município. A outra questão é sobre o voluntariado. Eu acho que é importante, a partir de agora, a gente começar a destacar, fazer um apelo a toda a população que venha, de alguma forma, contribuir para que a gente possa amenizar o problema que é o enfrentamento que nós temos aí. Claro, inclusive doações. Pois né? não, pode dizer. Estamos recebendo doações de pizza, de Coca-Cola, de bolo. Hoje chegou bolo para os funcionários. Eles ficam muito felizes e motivados em estar prestando esse atendimento. Esse reconhecimento público do profissional de saúde, principalmente quem está ali na ponta atuando, é muito importante. E um pequeno presente para a equipe ajuda demais a motivá-los. Eles estão ficando muito felizes com todos os presentes que têm chegado para eles. Seguramente essa questão da colaboração, da cooperação, vai ser um instrumento extremamente significativo a partir desse momento. Por isso eu gostaria, viu, Digão, é que vocês, todas as pessoas que vierem para essas falas aqui,
lembrem desse assunto, porque é importante. Ontem nós tivemos uma reunião, eu sei que o prefeito já falou disso, é que algumas pessoas que estão nos acompanhando possivelmente não tenham essa informação, é que o município está fazendo um forte movimento para a arrecadação de alimentos e material de limpeza. Gente, a situação é complexa demais, a gente sabe, ainda não ficou muito claro para todo mundo que tem pessoas que não têm o alimento do dia a dia, elas não têm a condição para comprar, para adquirir material de higiene para fazer a descontaminação ou prevenir. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma cruzada para buscar a cooperação da comunidade iguaçuense para ajudar. Com o Fábio, não sei se foi ontem à noite ou anteontem à noite, uma pessoa entrou em contato com a gente, oferecendo para desenvolver ou produzir máscaras, aquele suporte de máscara. E, Fábio, até vou aproveitar aqui, ao vivo e a cores, para dizer que a pessoa que se desdobrou não levou as coisas a sério, tá? Não sei quem é. Aí eu voltei no dia seguinte perguntando pro Sidney, que é a pessoa que se apresentou para isso, alguém entrou em contato contigo? Não, ninguém. Eu falei, então faz assim, a partir desse instante a cooperação de vocês para o hospital, para o município, tem como canal de comunicação eu. Aí ele falou assim, feito. Então segunda-feira eles entregam 30 unidades que aí a gente vai desdobrar para o hospital. Eu só quis registrar isso porque às vezes nós temos uma dificuldade de organização, isso é justificável. E queria dizer mais, nós temos 3 hotéis que já estão oferecidos ao município, se necessário for, para utilização. O que significa isso? É muita gente, e eu vou contar, não vou esconder não. O Júnior, que é do Hotel Foz do Iguaçu, conversou comigo ontem, tinha conversado com o Bato, disponibilizando o hotel com toda a estrutura, para se o município precisar utilizar, o município pode se servir dessa estrutura para fazer o enfrentamento desse problema que nós estamos lidando. Claro, ficamos muito agradecidos, ainda não sabemos se faremos essa utilização, mas a gente com boa vontade e com disposição para vocês também do Hospital Dr. Fábio, pensarem qual é o grau de utilidade que tem, claro, sempre com a preocupação de recebermos isso, e numa eventual utilização, quando for para devolver, que isso seja devolvido nas mesmas condições, não é certo? Então, nesse momento... eu pediria, só mais um destaque, pediria para depois, Digão, colocar na seção de comentários o telefone, o WhatsApp de contato do grupo de apoio aos voluntários que querem ajudar no Hospital Municipal. Esse grupo está concentrando e organizando todas essas demandas, pessoas que querem ajudar. Eu acho que você passando agora para eles já consegue pôr ali, né? E eu acho que a gente pode disseminar pelas redes sociais, aí, pelas mídias, essa informação que eu penso que é o grande trabalho, a grande tarefa da sociedade. A partir desse instante. Agora nós estamos já em condições de pensar a possibilidade de a gente se organizar para receber essa ajuda da coletividade iguaçuense. Algo mais, doutor Fábio? Não, é isso. Obrigado. Obrigado. O Reginaldo é o homem da segurança pública. Secretário de Segurança, Reginaldo, com a palavra para você colocar a abordagem inicial aí. Boa tarde a todos, boa tarde, Osli, boa tarde ao pessoal aí da rede. Doutor, acho que seria importante fazermos aí uma retrospectiva dos trabalhos, o que vem acontecendo na segurança pública. Então, exatamente 10 dias atrás, no domingo, às 16 horas, nos reunimos alguns secretários com o prefeito no gabinete, uma reunião de emergência para tratarmos de algumas ações relacionadas ao Covid-19. Após essa reunião e logo na segunda-feira pela manhã, primeiras horas da manhã, já nos reunimos numa sala de gerenciamento de crise do Gabinete de Gestão Integrado Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com todas as forças de segurança atuantes do município, da esfera federal, estadual, inclusive das Forças Armadas e outras forças não policiais, mas que também têm o poder de polícia ou de fiscalização no âmbito do município aqui. Reginaldo, me permita, eu acompanhei algumas reuniões, alguns movimentos, inclusive lá na Guarda, com todas as forças. Eu gostaria de ressaltar o momento pelo qual passamos e o grau de cooperação que nós estamos tendo. Esse problema é de todo mundo. Eu me lembro da Anvisa com muita dificuldade, a Anvisa faz um trabalho bom, mas tem escassez de pessoal. Aceitou que o município pudesse contribuir, né? Através da Defesa Civil. Por recomendação do Ministério Público Federal. A Polícia Federal tem se mostrado presente, o Exército muito presente.
Polícia Rodoviária. Foi um momento, você da segurança talvez tenha mais clareza e visto outros momentos desse grau, mas nesse momento eu vejo que ninguém deixa de cooperar. Ninguém. É importante ressaltar isso. A participação foi unânime. Foz do Iguaçu já tem, a nível nacional, doutor Osli, esse título de integração, né, na segurança pública, e foi mais uma vez demonstrado, inclusive com participação da ABIN, né, participação do pessoal da Infraero, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todas as forças de segurança. E diante dessa reunião, nós acabamos criando 3 grupos de trabalho operacional. Uma sala de crise com o grupo de fiscalização, que comporta a vigilância sanitária, a fiscalização fazendária, PROCON, Defesa Civil e com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar. Um segundo grupo de segurança urbana, haja vista a solicitação dos comerciantes, de todos os ramos aí do comércio em geral, pedindo apoio, haja vista que, fechando o comércio, ou alguns que permaneceriam abertos, precisariam de um apoio na segurança. Com isso, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, que atuam com mais força, junto com a Polícia Civil, na fiscalização e no policiamento urbano, foi montado esse grupo para dar um apoio onde que estamos com todo o nosso contingente à disposição da Secretaria da Saúde para cuidar da segurança de Foz do Iguaçu. E as ocorrências nesse período, como é que estão? Diminuíram, com exceção de uma situação ocorrida aí no início da semana, né, que foi o homicídio quádruplo, depois um outro homicídio, ambos homicídios envolvendo mulheres. Por isso, doutor, desde o início nós combinamos com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que a única segurança especializada que não foi modificada foi da Patrulha Maria da Penha. Certo. Considerando que, com essa dificuldade financeira, pessoas desempregadas e pais de família, esposos e alguns outros cônjuges aí estão com uma dificuldade financeira, a possibilidade de aumentar os crimes no ambiente familiar, principalmente voltado à Lei Maria da Penha, é grande. Então, essa equipe não parou. Mas as outras equipes, nós tiramos até pessoal do serviço administrativo, todos 100% no operacional. Lá, eu vi, da Procuradoria também foi necessário. E o terceiro grupo, doutor, que é do trabalho operacional de policiamento e segurança das fronteiras. Certo. Então foi criado um grupo para cuidar das fronteiras da ponte da aduana, da aduana da ponte Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina e também no aeroporto, ressaltando o apoio dos voluntários, do pessoal do Parque Nacional, que, por estar fechadas as cataratas, todos estão trabalhando no aeroporto, auxiliando a Anvisa e a Vigilância Sanitária no controle de entrada, né, do pessoal que chega, né, via aérea, e também com a aferição de temperatura. Eu lembro que o Exército estaria presente no aeroporto também, né? O Exército, segundo o Coronel Pontes, né, nosso braço forte e mão amiga da sociedade, entraria no segundo momento sendo necessário. Ainda não foi necessário. Né? Alguns trabalhos eventuais na ponte da amizade, na ponte da fraternidade está acontecendo. Então esse trabalho que seria a barreira sanitária está funcionando nos 3 pontos de acesso ao território nacional. Né? Com o apoio do município através da Defesa Civil, Vigilância Sanitária e principalmente destacando o apoio incondicional da UNILA também, né, com os voluntários. E os alunos da UNILA estão lá, presentes, a doutora Anvisa, todo mundo trabalhando. Penon, doutora Flávia, né? Isso. Todo mundo engajado aí. Ok, bacana. E isso que você pôs em termos de informação, isso é 24 horas por dia, todo dia, é certo? Todos os dias, todo mundo está trabalhando aí, direcionado, os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o delegado-chefe da Polícia Civil, já nos informou que o apoio para essas ações é incondicional. Todo o apoio terá que ser prestado sempre que solicitado. Ontem eu estava com o prefeito naquela reunião e tirei uma foto, porque tem quantas câmeras em funcionamento? Hoje nós estamos com 258 das 272. Tirei uma foto de uma imagem lá, era de uma lotérica no Três Lagoas e mandei para você, no Três Lagoas. Aglomeração de pessoas, vocês estão olhando isso também, Sim, né? Essas câmeras de monitoramento, muito bem lembrado, elas são muito importantes. Nós temos a equipe trabalhando na central de vídeo monitoramento, anexa essa sala do vídeo monitoramento a essa sala de gerenciamento de crise. Então está todo mundo trabalhando integrado. Certo. E as ocorrências aí, aglomeração, gente descumprindo a ordem do decreto, como é que vocês estão tratando disso?
o número é mínimo, né? A população está de parabéns, mesmo está de parabéns, porque entendeu o recado. Temos algumas concentrações assim, de pessoas fazendo caminhada, mas com um distanciamento razoável, mas nada assim que possa atrapalhar aí a segurança pública e também, é claro, que a saúde pública. Tá, mais alguma ponderação em relação a essa questão de segurança? É importante aproveitar essa oportunidade para que as pessoas que utilizem do telefone 199 para fazer denúncias pontuais. Não precisa se identificar. Porém, não utilizem o telefone 199 para tirar dúvidas acerca de coronavírus. É uma demanda muito grande, né? Então que aproveitem esse telefone que aparece na tela para dúvidas de coronavírus e não de denúncias sobre fiscalização. Perfeito. Algo mais que você queira ponderar? Tranquilo. Tranquilo? Será que partimos para as perguntas? Digam. Vamos responder algumas perguntas agora. Doutor Osli, muitas dúvidas de quando o comércio irá retornar a funcionar normalmente. Também não sei, porque na verdade qual é o propósito disso? Eu dizia no começo da fala que o prefeito pôs ali no decreto que depende naturalmente de um posicionamento do pessoal da infectologia, da saúde, do nosso pessoal técnico para dizer em que momento se dará a modificação dos termos do decreto. Então a resposta para isso ainda não temos essa informação com segurança. Muitas dúvidas também. Esse decreto novo consolidado, ele traz o detalhamento do que são os serviços essenciais que podem ficar abertos? Ficou mais ou menos com os mesmos termos dos outros. Porque consolidado a gente só trouxe para uma realidade dos outros decretos, atualização. Então tem informações aqui acerca disso sim. Se ele quiser especificar propriamente qual é... Eu vejo serviços considerados essenciais. Isso está no artigo 13, cartório, estabelionato, casa lotérica, casa de câmbio. Compensação bancária, clínica veterinária, comércio de alimentos, animais, pet shop, comércio de produtos naturais, distribuição de água e gás, farmácias, manipulação e fórmulas, inspeção de alimentos, produtos derivados, panificador, confeitaria. É muito longo isso aqui, mas tem aqui sim. Esse decreto vai estar, se é que já não está, no site da prefeitura, lá na página da prefeitura, disponibilizado. Pois não, digam. Acredito que o mais importante é esse mesmo, é a dúvida com relação ao retorno do comércio, ao retorno da normalidade. Eu preciso avançar um pouquinho, me permita aqui, eu sei que é muito duvidoso isso. Em relação a essa questão, nós vivemos um problema seríssimo, porque uma boa parcela da população, é inegável, já começa a defender a possibilidade de mitigação dessa medida aqui, de o prefeito flexibilizar. Eu preciso dizer que não me parece que tenha passado pela cabeça do prefeito até agora qualquer possibilidade de flexibilização, especialmente por uma questão que eu dizia no começo da conversa. Nós não temos o quadro atualizado, não temos o problema dimensionado tecnicamente ainda. Ninguém consegue pensar, ninguém consegue dar um passo no sentido de eventual flexibilização sem ter esses números. Voltei à informação. Se nós tivermos a possibilidade do laboratório do Costa Cavalcante resolver o resultado, oferecer num curto espaço de tempo, em poucas horas, a gente traz essa situação como uma realidade que vai dar condições do nosso pessoal técnico de saúde oferecer seguramente diretrizes ao prefeito para que ele possa pensar o próximo passo. Se isso não estiver bom, gente, ou se mantém ou vai ter mais rigor, ou pode ser que se comece a pensar numa flexibilização. Estou dizendo que isso certamente vai depender das informações que a gente vai ter. Gente, todos os dias estaremos aqui para atualizar. Não pensem que o município, que a gestão não está preocupada com os problemas aí. Há pouco tempo, há uma hora atrás, eu ouvi uma história que ilustra bem o tamanho do problema. Uma pessoa saiu andando de veículo para o lado do Jardim Bourbon. Encontrou uma pessoa conhecida na rua, que é um guia de turismo. Resumo, o guia disse, me ajudem, estou vendendo tudo que eu tenho dentro da minha casa para poder ter o alimento na mesa. Eu só estou citando esse exemplo, que nós estamos sensíveis ao problema, mas a gente só vai conseguir evoluir nisso, e ainda não mudou o paradigma
elementar. Primeiro a vida, depois o que vem na sequência. Mas a gente sabe que o problema é grave e respondendo objetivamente. Por enquanto, nós não temos um horizonte para dizer se isso será modificado. Mantém-se do jeito que está, nós temos 7 folhas, 7 laudos aqui do decreto e é isso que está valendo. E a gente volta a conversar sobre isso a cada momento que for necessário. Essas orientações do decreto, elas vão ao encontro ao que preconiza o Ministério da Saúde? O município adota, e acho importante essa outra questão pelo seguinte, o Reginaldo até me passou uma informação que eu até já tinha, Reginaldo, brinquei com você, né? Eu falei, nós estamos adotando as medidas no interesse de Foz do Iguaçu. Porque o ministro, acho que o Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, disse o óbvio. Cada município, cada estado tem autonomia para disciplinar as condutas e tomar as medidas necessárias para enfrentamento desse problema no âmbito do seu território, da sua jurisdição. Significa dizer que as diretrizes adotadas pela saúde de Foz do Iguaçu, acolhidas pelo prefeito, pela administração, são aquelas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Gente, não é momento de a gente polemizar. Nós temos muita clareza que nós estamos diante de uma situação que o que importa é a saúde das pessoas do município. Outra coisa, nós reivindicamos o direito de errar, especificamente porque temos obrigação de agir. Então o município, a administração não vai se furtar a fazer os movimentos necessários para adequar, para mais ou para menos, as medidas que sejam necessárias para esse enfrentamento. Sempre, absolutamente sempre, levando em conta a parte técnica, que nesse caso específico é o pessoal da saúde que vai nortear a conduta de cada um dos gestores, de cada um de nós que temos a responsabilidade de se conduzir. Veja, já teve momentos em que a gente teve que voltar atrás em decisões, e mais do que isso, eu disse para um rapaz conhecido meu que é de um posto de combustível, que a operação que foi feita na semana passada, o fim de semana, que eu acompanhei a tua altura, sábado, houve loja de conveniência em posto de combustível e que tinha gente comemorando, tomando cerveja, uns bêbados estavam por lá, e parece que vocês fecharam a bodega. Sim, foram 4 naquela primeira pancada. Aí veio uma reclamação muito forte, inclusive alguns advogados, 2, me perguntaram se era o caso de entrar na justiça. Aí eu falei assim, no bom sentido, com muita clareza, nesse momento a justiça somos nós, todos juntos, que procuramos buscar a viabilização. E no momento seguinte, já foi modificado o decreto para especificar o que pode ou o que não pode numa loja de conveniência. Então, eu quero com esse exemplo dizer que nós estamos, enquanto gestores, abertos ao diálogo, a todo instante, a todo momento, para fazer as adequações necessárias para corrigir eventuais desacordos que a gente tenha e aperfeiçoar as medidas que estão sendo tomadas. Digam, para fechar a fala especificamente sobre isso, por hoje mantém-se o que nós temos assim. Esse horizonte para eventual modificação depende de condições técnicas, de laudos técnicos, é a própria saúde que vai nos dizer para onde nós vamos seguir com essas medidas. Aí surgem aquelas perguntas, doutor Osli, banho e tosa pode? Loja de materiais de construção pode? Esses são 2 assuntos que a gente já enfrentou, né? A loja veio um disciplinamento dado pelo Estado do Paraná no decreto, mas depois a gente conseguiu ter a dimensão e a compreensão disso. A construção segue, as atividades de construção seguem, o varejo não, as pessoas não têm acesso ao balcão. E mais do que isso, eu acho que a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, agora ficou mais tranquilo para a gente ter clareza e ajustar isso. Porque o município tem autonomia para disciplinar diante das suas peculiaridades. Então aí vai ter que comprar por telefone, a entrega se dá pelos meios que a loja entenda. Até não sei se foi alguém daqui dentro que me perguntou. Bom, e para entrega, vai aglomerar 2, 3 pessoas? Aí entra o bom senso do empresário, do dono do material de construção, dos próprios empregados em saberem qual é o melhor meio de se fazer isso. Quanto menos envolvimento de pessoas, melhor se atende às recomendações desse decreto que aqui está. Com relação ao transporte público, ele continua limitado, doutor? Do mesmo jeito, de ontem para hoje não mudou nada. Aliás, eu queria, e é bom que eu não esqueça disso,
está aqui nesse decreto atualizado a revogação daquela disposição de algum tempo atrás, quando um caminhão pesado, num acidente, vitimou uma pessoa na Baixada do Boici, proibiu-se a circulação dos veículos num determinado horário. Esse dispositivo está sendo revogado agora, os caminhões poderão trafegar sem essa limitação de horário, viu, Reginaldo? Não sei se tu tem essa informação. Então, essa é uma modificação que vem, porque não haverá, evidentemente, o acúmulo de veículos e também aquele risco que havia de um acidente dessa natureza acontecer, não existe mais. Eu gostaria de convidar mais uma vez o Dr. Fábio para ele explicar qual é o motivo, como essas medidas ajudam na contenção do vírus. Eu acho que o que nós poderíamos sensibilizar nesse momento é nesse sentido, doutor. Quais medidas, digamos? As medidas restritivas que estão sendo aplicadas ao comércio, como que elas ajudam no controle do vírus, doutor? As medidas elas têm o objetivo de diminuir a circulação de pessoas e, com isso, a transmissão do vírus, a circulação do vírus na cidade de Foz do Iguaçu, de modo que isso não gere uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, o princípio básico disso é que, mantendo as pessoas em casa e fazendo isolamento social, as pessoas seguindo as recomendações básicas que têm sido repetidas exaustivamente pela mídia, com isso haja uma redução da circulação do vírus na cidade. Hoje temos epidemiológicos que se sabe que o vírus, do coronavírus, ele tem uma transmissibilidade muito alta, muito elevada. Existem relatos, inclusive, de possibilidade do vírus se disseminar através da própria fala. Se a pessoa fala muito próximo uma da outra, isso pode ser suficiente para que o vírus passe de uma pessoa para outra. Então, o objetivo é diminuir ao máximo a aglomeração de pessoas, somente em locais públicos, mas se inclui também no ambiente doméstico, para que não ocorra essa transmissão dentro da cidade. Vai chegar um momento que o vírus vai circular, mas que isso circule de uma maneira mais lenta e que a gente consiga absorver essa demanda no sistema de saúde que a gente possui. Então, esse tempo, inclusive, de achatamento da curva, ele é importante para a gente, para que, com isso, a gente consiga reestruturar o sistema para lidar com essa sobrecarga adicional. Fábio, pelo que você tem observado, pelo que todos nós temos de informação, a gente está andando bem com isso? Possivelmente a gente terá esse achatamento? É difícil dizer ainda, como você disse, tem um delay, né, um atraso nos exames. Só poderia afirmar isso de maneira mais efetiva dessa forma. Mas eu acho que Foz do Iguaçu antecipou medidas importantes. Então, separando Foz do Iguaçu do cenário nacional, né, analisando o que a gente está vendo aqui, sem julgar o restante. Mas eu acho que a gente faz parte, em Foz do Iguaçu, de um grupo de cidades no mundo que se anteciparam a essa epidemia, né? Uma cidade que correu atrás de leitos hospitalares, de estruturar o sistema de saúde para lidar especificamente com essa epidemia, cancelando inclusive procedimentos eletivos e tudo mais, para estar preparado para isso. E a gente, talvez o que falte hoje, como você mesmo disse, seria para a gente ter esses exames sendo realizados em Foz do Iguaçu, no sentido de dar mais agilidade. Porque talvez seja um passo importante no momento futuro da gente adotar medidas de redução dessa restrição de circulação de pessoas, liberar aos poucos o comércio e tudo mais. Eu tenho dito para alguns empresários que existem 2 critérios importantes para que a gente precisa trabalhar com as cidades de maneira geral, para que elas possam pensar na capacidade de em algum momento, parar com essas medidas, não parar, mas diminuir as medidas de mitigação, ou seja, esse isolamento social, essa circulação de pessoas, que é aumentar em torno de 30% a 50% o número de leitos hospitalares disponíveis e fazer testes para o coronavírus na própria localidade, porque isso dá agilidade e permite que a gente possa isolar as pessoas que de fato estão infectadas e ajuda também no manejo clínico dos pacientes e triagem dentro do próprio hospital, evitando que a gente misture pessoas que têm a infecção com pessoas que não têm a infecção. Lembrando que quadros respiratórios podem ser causados por outros vírus também, não só o coronavírus. Isso reflete exatamente os casos descartados, né, Fábio? Boa parcela desses casos descartados tinham esses sintomas. Aliás, esse número é importante, eu não sei se você tem, a Carmen falou-lhe, quantos casos foram descartados? Foram em torno de 6 casos, se eu não me engano, descartados já, que passaram pelo hospital, que foram, que internaram
e que foram descartados. No momento hoje, no hospital, a gente tem um paciente com síndrome respiratória aguda grave. Esse paciente não preenche critérios de notificação para coronavírus, ele preenche apenas critérios de notificação para síndrome respiratória aguda grave, que é um pool de doenças que podem causar, também o coronavírus pode ser causa. Mas esse paciente vai ser submetido a um painel viral para ver que tipo se existe alguma doença viral que causou, e se vierem todos negativos, ele vai ser avaliado para também fazer teste de coronavírus. Mas ele não preenche critérios epidemiológicos de notificação para coronavírus. Bacana. Eu fico aqui com uma informação que eu detenho e um tanto quanto em dúvida, mas eu vou arriscar e vou caminhar nesse rumo. Eu preciso dizer que teve um caso rumoroso aqui em Foz do Iguaçu outro dia, por conta de uma festa com cerca de 200 pessoas, e que uma pessoa que não cumpriu integralmente o tempo que deveria cumprir e teria ido nessa festa, virou um alvoroço na cidade. O que eu estou contando para vocês? Sem autorização, mas sem dizer nome. Hoje eu recebi uma informação de uma das pessoas que estava nessa festa e que colocou a família inteira em quarentena. O resultado chegou e nenhuma das pessoas tem nada, nem sintoma relativamente ao coronavírus. Por que eu estou falando de uma questão que envolve particulares? Exatamente porque a dimensão que foi dada para essa festa, para esse problema, carece, evidentemente, de a gente inserir essa informação aí. E também temos um colega de trabalho que esteve nessa festa, respeitou a quarentena, o resultado dele saiu hoje, também não tem nenhum problema. Eu só quero com isso dizer que é mais um indicativo de que a gente pode ter confiança de que a gente está andando bem, de que a gente caminha necessariamente para um sacrifício que vai valer a pena num curto espaço de tempo. Digam alguma coisa a mais? Vamos conduzir para o encerramento já, doutor? Pois não. Fábio, alguma ponderação mais? Podemos fechar. Podemos fechar. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais, sempre atualizando. Os telefones estão às ordens. Obrigado, pessoal.